Olá, bem-vindos ao canal Semana Interior. Eu sou Esther, tenho 21 anos e antes de começar esse vídeo já vou pedir pra você que não é inscrito se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, porque durante a semana tem um papo pijama com café e no final de semana estamos aí com o diário, My Diary. Nossa, não sei falar em inglês, mas deleta isso, tá? Então, aciona o sininho aqui pra receber todas as notificações, certo? E obviamente, né, compartilha com alguém, ok? Curta, deixa o seu comentário aqui, eu tô bem ok? Que tu gosta. E também já me segue lá nas outras redes sociais, deixa sempre aqui o link abaixo, certo? Certo. A Clara me enviando mensagem agora, Jesus. Vamos lá então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, como eu comentei na outra plataforma, com licença que eu tô com meu cavazinho aqui, tá chuvoso o dia, então... aquele friozinho do sul, que congela todo mundo. Continuando. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da minha história, né, como eu comentei na outra plataforma, um pouquinho conturbada, né, ali... entre os 11 e 12 anos, onde entra pra pré-adolescência, enfim. E eu vivi isso e foi uma fase bem difícil para mim. Foi na época, né, que eu perdi a minha mãe, outro acontecimento que me marcou. Tenho vídeos aqui a respeito disso, ok? Te recomendo ver, se você não viu. A minha perda é o título do vídeo. Vai ali, pesquisa o vídeo, tá? Então, para quem não sabe, eu perdi minha mãe um mês antes do meu aniversário. E... para quem não sabe, esse mês de junho, dia 26, é meu aniversário, então hashtag fica zica. Aceito presente, sou pessoa bem humilde, ok? Bom, continuando. E essa época, normalmente, do meu aniversário, enfim, estou aprendendo a desfrutar dele, né? Estou aprendendo, gente. E foi uma época bem difícil, assim, porque eu perdi ela. E eu sempre tive mais intimidade com ela do que com o meu pai. E o meu relacionamento com o meu pai nunca foi dos melhores, né? Depois que eu voltei para Jesus, né? Depois que eu me consertei com Cristo, eu comecei a ter um relacionamento saudável, porque daí eu consegui perdoar meu pai. Até então não conseguiria. Se não fosse Jesus na minha vida, o perdão é necessário. Se uma pessoa te diz que o perdão não existe, que o perdão é desnecessário, não confie nessa pessoa. Porque pode ter certeza, essa pessoa, ela não sabe o que está dizendo, entendeu? Porque o perdão é muito necessário, o perdão te liberta, o perdão deixa as outras pessoas irem, o perdão faz você ser livre de toda a amargura e de todo o rancor, amém? Tirando esse adendo, continuando, então eu perdi minha mãe ali entre os 11 e 12 anos, que foi a fase que eu comecei, né? E, enfim, foi nessa fase onde eu tomei alguns caminhos não muito legais, né? Eu não tinha intimidade com Deus, com a Bíblia. Princípios, eu tinha aquilo que eu recebi dos meus pais, por mais que eles fizessem o melhor. Eu não tinha revelação de Cristo ainda, apesar de já ter tido as experiências, perdão, com o Espírito Santo. E eu vivi tudo isso, né? Então, essa parte da minha vida foi uma parte bem conturbada. Nessa parte eu me machuquei muito, nessa parte eu machuquei muitas pessoas também, né? E nessa parte, Satanás, ele literalmente me tragou. E é exatamente a respeito disso que eu queria falar com vocês, ok? Nessa parte da minha vida, eu me corrompi, eu descobri o mundo, né, do ficar, né? Eu descobri muitas coisas porque Satanás, ele sempre vai agir na tua fraqueza, ok? Ele vai agir na tua debilidade. E ele vai unir um pecado que ele vê que teu coração tá... E Satanás, ele estuda o homem desde o Jardim do Éden. Então, ele vai ver aquilo que está te cobiçando, né? Aquilo que pode ser algo, e ele vai linkar com o pecado. Seja uma falta, no meu caso, foi a falta do afeto, né? Da perda da minha mãe, muita coisa aconteceu. Demorei muito tempo, assim, para perdoar meu pai, porque eu não tive um bom relacionamento com ele, assim, sabe? Não me sentia conectada, isso também dificultou do meu relacionamento com Deus, porque eu sempre linkava Deus ao meu pai, isso inconscientemente, mas eu fazia isso, né? Eu não acreditava que poderia me proteger, que iria estar comigo, né? Eu passei por uns processos bem cabulosos, assim, nessa questão. Mas,
nada que o Espírito Santo não convença, que Jesus não ajude, ok? Por mais difícil que esteja, eu tive esse processo, mas Deus sempre esteve comigo, Ele permaneceu fiel, apesar, como eu disse, as pessoas vão falhar, né? As pessoas vão ir, vão vir e isso acontece, ok? A gente tem que aproveitar a companhia delas, obviamente, e aproveitar aquilo que elas têm a nos ensinar, seja coisas boas ou ruins, ok? Tem pessoas que nos ensinam com bom comportamento, tem pessoas que nos ensinam com mau comportamento, mas nos ensinam, porque o sábio aprende com o erro daquele que faz errado. Já o inteligente aprende com o seu próprio erro. Então tem coisa que a gente pode evitar. Então você, jovem que está vendo isso, não cometa os erros que eu cometi, não guarde rancor e amargura. Então, pela falta de acolhimento, né? Satanás começou, me deu, daí eu comecei a descobrir. Entrei para esse mundo do ficar, né? E é bem isso, quem ficar, fica. E eu comecei a ser escrava disso, ok? Emocionalmente. Comecei a ter um relacionamento com uma pessoa, né? Muito fora da visão. E comecei essa vida louca, vida doida, né? Tive namoradinhos até conhecer a pessoa que eu fiquei mais tempo, né? Que foi aquela pessoa que eu apresentei pro meu pai, toda aquela função. A pessoa que eu tive um tempo junto com ela, morando junto com ela. E, enfim, entrei nisso de cabeça. Satanás, ele trabalhou naquilo que era minha debilidade. Eu tinha uma falta, ele sabia disso. Eu precisava de uma recompensa. O que que era? Era o alívio momentâneo daquilo que era minha dor, porque eu não sabia como resolver, eu não buscava ajuda em Deus, eu tinha muitas barreiras mentais, eu via muita coisa errada, eu sabia que aonde eu estava eu não seria acolhida e sim julgada, então, N situações, porque o meu pai era pastor, aconteceu algumas coisas, né, ele também teve um tempo que ele também era humano, né, e acabou por um tempo se afastando. E aconteceu mil e uma coisas, né? Como eu já compartilhei. E quando isso aconteceu comigo, né? Fala de mim, eu tomei muitos caminhos errados, porque, como eu já compartilhei com vocês em outra rede social, ok, a respeito, não troque, não fuja com seu pecado, enfrente a sua dor e não fuja com seu pecado, por quê? Porque a dor, por mais difícil que ela seja, ok? A dor do luto, a dor do abandono, ou qualquer tipo de dor, ela precisa ser resolvida, tratada e curada. E é isso que Jesus veio, ok? Porque ele fala: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. E nós temos questões que precisamos resolver na nossa alma. Tu tem uma questão e talvez você se refugia em relacionamentos, no sexo, em drogas, pornografia, jogos, ok? Talvez no ocultismo, porque isso infla o teu ego, isso te encanta, isso te dá a sensação que você está no controle. Satanás, ele nos seduz com o pecado, tipo assim, isso vai te fazer feliz, isso vai te fazer completo. Estou falando isso com toda a autoridade do mundo porque eu passei por isso e eu sei o quanto ele é astuto, ok? Ele vem com a aparência de anjo, só que ele ainda assim é um monstro que quer te destruir, porque o pecado gera morte, ok? Então, nessa fase, eu me perverti e depois disso eu cheguei a um ponto, como eu já compartilhei, onde eu já não sentia mais nada por ninguém, onde não sentia empatia absolutamente nada. Meu coração era literalmente aquela coração de pedra, era o meu coração sempre buscando os meus interesses. Ah, Esther, mas não pode fazer. Não, obviamente, tu tem que cuidar de ti, buscar assim pra ti, mas de uma maneira, eu era de uma maneira obstinada. Eu era uma pessoa que não tinha escrúpulos, né? Essa é a realidade de um ser humano sem Deus, ok? Então, se você está na casa de Deus, ai, mas eu estou sendo. Busque em Deus, se fortalece em Deus, por quê? É muito melhor você dizer não por uma curiosidade do que você não precisar dizer não para algo que você já conhece e a sua carne, a sua natureza caída, ok?
já sabe, ok? Porque o pecado, ele, querendo ou não, ele nos seduz e temos os ganhos secundários, né? Em todas essas barganhas que eu tive com o pecado, obviamente ele diminuiu para nada o meu valor, ok? Como ser humano, como pessoa, eu não poderia ser eu mesma e isso por muito tempo foi um tabu, porque eu precisei me esconder atrás de várias personagens que eu criava de mim mesma, né? É uma selva, eu precisava sobreviver, então eu fazia o que eu podia, né? Eu usava várias armas para que eu me sentisse incluída, para poder pertencer, para não ser machucada, não ser ferida, ver as defesas, ver as muralhas, né? E o amor de Deus, ele conseguiu desmanchar tudo isso simplesmente com a doçura dele, com a presença dele, sabe? E hoje eu sou a pessoa que eu sou, consigo ser quem eu sou, porque Jesus me encontrou, ok? E, obviamente, que Satanás ele tenta todos os dias me tirar do prumo, né? Não é 24. Satanás ele é muito estrategista, então ele vai em momentos em que a gente está fragilizado. Ele tenta isso, ele tenta porque ele é tentador. Ele tentou o próprio Jesus, na fragilidade de Jesus, né? Jesus estava no deserto, ele sabia que Jesus estaria com fome. Ele não foi no primeiro dia, não. Ele esperou Jesus ter uma necessidade para ele atacar. Porque Satanás, ele sempre vai na tua necessidade para te atacar, te dando na necessidade que é a sua fraqueza. Então, por isso que Jesus diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque é quem nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a força não vem de mim, porque a minha força é limitada, mas a força de Deus não. Tem muitas vezes que Deus, ele me falou: quando você não conseguir caminhar, eu te pego pela mão e eu te ajudo. Mas quando você nem assim puder, eu te pego no colo. Porque ele sabia que teria momentos que eu não conseguiria. Em todos os momentos ele estava comigo, mas ele sabe até onde eu posso ir. E aquilo que eu não posso fazer, eu digo, eu entrego a ti porque não dá. É demais para mim. E tem coisas que ele resolve. E às vezes eu nem sei, mas ele resolve. Eu só descanso. A importância do confiar e descansar em Deus. Então, quando a gente aprende o jeito que Satanás trabalha, a gente começa a entender os esquemas dele, a gente se percebe, cara, isso eu estou fraco, né? Me sinto fraca normalmente, agora com pandemia, com todas as pessoas, as emoções das pessoas ficaram muito abaladas, o psicológico das pessoas ficaram muito abalado por tudo que acontece, né? E eu como humana também fiquei, né? Porque eu ainda sou humano, amém? E, e por isso, muitas coisas eu precisei sujeitar a Deus e me refugiar no esconderijo do Altíssimo. Porque daí assim eu acho descanso. Acho descanso para minha alma, para o meu espírito, para o meu corpo, para minha mente, para o meu coração. E Deus tem esse descanso para você. Muitas vezes a gente fica ansioso e a palavra de Deus diz: não fique ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecidos aquilo que é a questão do seu coração. Muitas vezes a gente tenta na força do nosso braço, e digo isso de mim, amém? Muitas vezes eu tentei e eu sempre me frustrava por isso. Ok? Mas não deixe isso. O desânimo, ele vai bater a porta, gente. Ele bate a porta. Às vezes ele arromba a porta. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso consolador quando o mundo cai ao nosso redor, como dizia a música do Julianson. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos, porque quando a gente confia nele, a gente sabe que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro bem presente nos momentos de angústia. E eu sei que ultimamente os momentos de angústia têm sido mais frequentes dos momentos de alegria. Mas Deus, ele quer trazer essa maturidade para nós que até nesses dias ele está conosco. Que o sol vai raiar, a esperança que o sol
que a esperança ela vai nascer com o raiar do sol. As misericórdias do Senhor vão nascer quando a luz vier. E a luz é Jesus. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E Ele quer que a gente também seja luz e sal desse mundo, mas para isso a gente precisa estar conectado. Então talvez você está passando por um momento de fragilidade, de fraqueza, e Satanás tem te dado bandejas, tem te oferecido coisas para prazeres momentâneos. Eu não sei quais são, mas você sabe. Eu sei quais as bandejas que Satanás me oferece nos meus momentos de fraqueza. Mas cabe a mim dizer: eu não quero isso, porque eu não vou trocar uma noite, e não uma noite, não me refiro a simplesmente você ter uma relação fora do casamento, ou ficar com alguém e se permitir se corromper, entendeu? Estou dizendo isso, ok, para qualquer outra coisa que você sabe que não é para você fazer. Quantas coisas a gente tem ganho secundário e a gente fica nisso porque a gente não quer enfrentar a dor. Então seja forte, corajoso, não tenha medo, assim como Deus falou para Josué, ok? Quando ele tomou a liderança, ok, de Moisés, seja forte, corajoso, enfrenta isso, porque a terra que manda leite e mel, há uma batalha para se lutar para ter ela. Ok? Essa batalha internamente, tem coisas externas, obviamente, mas a questão é interna, porque é aqui dentro que vai determinar aquilo que vai ser a minha atitude, que vai ser colocada para fora, o jeito que eu vou me portar. Então, em nome de Jesus, que você possa realmente viver isso e pedir essa capacitação de Deus, através do Espírito Santo, que te convence do juízo, da justiça, que te mostra, que te revela. Não tenha medo de expor as suas fraquezas, porque Deus, ao contrário de muitos, não te julga. Quem traz condenação, acusação, não sei o que, é o pecado, é Satanás. Satanás, ele te aponta o dedo, tu é isso, tu é aquilo. Porque Satanás te chama pelo teu pecado. Deus te chama pela tua identidade de filho e de filha. Ele diz: tu fez isso, mas eu não te fiz para isso. Tu tem um valor. Se arrependa e volta para mim, porque a correção de Deus é para a vida, não para a morte. O pecado gera morte, mas a obediência a Cristo gera vida. E vida em abundância. Então escolha, pense a respeito. Amém? Amo vocês e até o próximo vídeo. Compartilha com alguém. Deixe seu comentário aqui. Amém? A respeito disso que foi falado aqui. Amém? E essa é um pouquinho do meu diário, um pouquinho daquilo que eu vivi, das loucuras de minha vida, que vai continuar no próximo sábado, se Deus quiser, obviamente. Se Ele não quiser, a gente vai trazer outro vídeo, mas desde que fale com você e você seja abençoado. Amém? Amo vocês. Beijo, até o próximo vídeo.